Estimados irmãos, estimados amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar com todos vocês. É enorme prazer me dirigir mais uma vez a vocês, estarmos juntos neste estudo da Palavra de Deus, onde com certeza o Espírito Santo tem nos guiado e tem nos ajudado a aprender e assimilar também muitos dos ensinamentos que nós estamos tendo nessas lições, nesses estudos. E com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez e talvez seja sábado para você, um feliz sábado. Se ainda não for sábado, em breve será, mas com a graça de Deus estamos chegando aí mais no final de semana. E um final de semana muito importante, já que nós temos uma atividade a realizar neste final de semana, que é a Semana do Calvário, aproveitando aí este feriado, este período que as pessoas comemoram a Páscoa ou comemoram aí a Semana Santa, né? Então nós também temos um material que com certeza já chegou em suas mãos, já chegou na sua igreja, ou ao diretor ou à liderança da sua igreja. Está disponível também ele aí através do WhatsApp, para que o WhatsApp ou da página web da associação, para que você possa utilizá-lo nesse final de semana. Começando amanhã, né? O primeiro estudo no sábado e terminando no domingo com o terceiro estudo. Colaboraram na elaboração desse material o pastor Patrício, o pastor Samuel e eu, a minha pessoa, né, o pastor Wesley, colaboramos na preparação desse material, assim que vamos utilizá-lo nesse final de semana para que possamos ali também meditar um pouco mais sobre a história, sobre a vida de Cristo Jesus, sobre aquilo que Ele fez por nós. É muito importante, tá? Então, hoje já, né? Hoje vamos às nossas igrejas nos reunir para estudar e amanhã, sábado também, beleza? Muito bem. Não se esqueçam de continuar curtindo os nossos vídeos, coloque sempre o seu joinha, é rápido. Eu vejo lá que muitas pessoas visualizam o nosso vídeo, assistem o nosso vídeo, mas não colocam joinha. É fácil, gente, basta um clique. Seja um joinha lá no nosso canal no YouTube, ou seja também ali na fanpage, onde nós disponibilizamos este vídeo também no Facebook. Coloque o seu joinha, tá bom? Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Vai compartilhando sempre esse e os vídeos anteriores que sempre ficam ali registrados, né, guardados. E inscreva-se em nosso canal. Inscreva, é fácil também, basta clicar ali aqui embaixo no YouTube, no caso, né? Inscreva-se aí, é facílimo, e assim você também estará nos ajudando e fazendo com que o nosso canal, com que os nossos vídeos sejam mais conhecidos, ok? Pois bem, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos desta relação dos filhos de Deus com alguns governantes. E na semana passada nós tivemos um fim lamentável para a nação de Judá, quando eles foram completamente derrotados pelos babilônicos. Isso ocorreu no ano 586. Isto foi já o fim do reino de Judá. Ocorreu ali também a última deportação. E nós vamos passar agora a uma sequência de estudos que está baseada em Daniel. Nós vamos estudar um pouco sobre a relação de Daniel com o maior monarca do mundo naquele então. Então as 4 próximas lições estarão baseadas em alguns eventos com Daniel, como por exemplo ele na Cova dos Leões, os companheiros de Daniel ali na fornalha, quando foram lançados na fornalha. E hoje está baseado no capítulo 2, logicamente que nós não vamos falar sobre a profecia do capítulo 2 em si, já que você já deve conhecer essa profecia, com certeza, né? Que é muito estudada em nosso meio. Mas nós vamos falar sobre o evento em torno do sonho de Nabucodonosor. Qual era o contexto, o que levou Nabucodonosor a ter aquele sonho, qual foi a reação de Nabucodonosor, qual era o propósito de Deus ao dar aquele sonho a Nabucodonosor. Mas antes nós precisamos nos contextualizar. Ok? Nós terminamos a nossa lição na semana passada, no ano 586, certo? Quando Judá foi completamente destruído. Aqui, na nossa lição de hoje, nós vamos regressar alguns anos, ok?
Nós vamos voltar para o ano 605, 606 aproximadamente, antes de Cristo, que foi o ano em que aconteceu a primeira deportação do povo de Judá. E nessa primeira deportação estava entre os deportados os príncipes de Judá, e entre eles estava Daniel e seus companheiros, que foram levados cativos então para a Babilônia. Era costume dos reis, dos imperadores, quando conquistavam uma nação, levar como reféns os nobres, para que assim eles pudessem assegurar uma lealdade de seus inimigos e suprimir qualquer tipo de rebelião. Era ali já o começo do reinado de Nabucodonosor, que sucedeu ao seu pai Nabopolassar. Estava ainda, quando Nabucodonosor soube da morte do seu pai, ele estava em uma campanha de guerra, e quando soube da morte, regressou imediatamente para a Babilônia para assumir o trono. E justamente nesse período também foi que aconteceu a primeira deportação. E tendo isso em consideração, nós então vamos entender que Daniel, ele então foi levado para a Babilônia. E no capítulo 1, que nós não vamos estudar, mas para que vocês, para entrarmos na história, entender tudo, né? Já que o autor, ele tem um propósito, né? Ele vai dando largos passos na história, mas para ser específico em determinadas lições. Mas para que possamos entender é necessário esse contexto histórico, né? Então Daniel foi levado para a Babilônia juntamente com seus companheiros, e ali ele então foi separado para estudar. E ele estudaria por 3 anos tudo aquilo que estava relacionado com Babilônia, o idioma, a cultura, e ele e seus companheiros, né, estudaram por 3 anos. E quando eles passaram pela prova diante do rei, eles foram considerados os melhores entre todos os que estavam ali. Portanto, naquele momento, eles passaram então a ser sábios. Passaram a fazer parte daquele corpo de sábios. Eram novatos, mas já eram considerados sábios. Foi justamente pouco tempo depois disso que Nabucodonosor teve o sonho que levou agora ele a solicitar a presença de todos os sábios ali na sua sala real para a interpretação daquele sonho, né? Diz o texto, já na primeira pergunta, né, que ele agora queria informações e explicações, porque durante a noite Nabucodonosor ele havia tido sonhos. Veja só, foi o segundo ano do seu reinado. Então vejam que já antes disso Daniel já estava ali por Babilônia, né? Daniel acompanhou os 43 anos de reinado de Nabucodonosor. Ele esteve presente durante todo o reinado de Nabucodonosor. Pois bem, Nabucodonosor teve então sonhos. E veja só que a palavra está no plural, porque denota que foi uma pluralidade de sucessos que Nabucodonosor teve durante a noite. Ou seja, foram vários sucessos dentro de um sonho. E aquele sonho, como diz a pergunta, né, afetou muitíssimo o espírito de Nabucodonosor, porque ele ficou perturbado, perturbou-se com aquele sonho, ele ficou impressionado com aquele sonho, já que eles tinham o costume, ou era a cultura dos reis, de querer entender os sonhos, porque, segundo eles, os sonhos traziam alguma mensagem dos seus deuses, né? Trazia alguma revelação. Então aquilo deixou Nabucodonosor intrigado, aquilo deixou Nabucodonosor preocupado, impressionado com o sonho, porque ele entendia, ou ele pressentia que naquele sonho havia algum tipo de mensagem que ele precisava conhecer. Ele necessitava da informação daquele sonho. Mas, infelizmente, como nós vamos ver, ele não conseguia se lembrar do sonho. Na verdade, Deus, nessa ocasião, ele estava em seus propósitos querendo dar uma mensagem ao rei. E essa mensagem
para que ele pudesse entender o que iria acontecer no futuro. A nota diz que o rei, ele estava ansioso com aquilo que iria suceder no futuro. Vejam só, ele estava no começo de seu reinado. E ele estava preocupado com o futuro do reino. Então ele estava pensando lá na frente, poxa, o que vai acontecer lá na frente? Como vai ficar o meu reino lá na frente? Que tipo de rei eu serei? O que vai acontecer com as outras nações? Então, Nabucodonosor estava, pouco antes de dormir, já pensando no futuro. A ocasião apropriada para que Deus então enviasse uma mensagem àquele rei, que ficou então com o espírito profundamente impressionado com aquele sonho. Mas como eu disse, infelizmente, Nabucodonosor, ele se esqueceu do sonho. Se esqueceu realmente, não foi nada proposital para testar os sábios de seu reino, mas ele havia se esquecido completamente do sonho. Ainda que tenha ficado impressionado com o sonho, ele não sabia o que ele havia sonhado. Então ele convoca todos os sábios de seu reino, os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus. Vejam só, era a nata dos homens sábios de Babilônia. Logicamente que nesta ocasião Daniel e seus companheiros não estavam presentes ali na sala do trono, né? Porque eram novatos, como eu disse, recém se haviam formado, né? E estava presente somente os professores, os doutos, os grandes sábios de Babilônia, ali na sala real de Nabucodonosor. Então ele foi buscar ajuda naquelas pessoas, porque ele entendia que aquelas pessoas poderiam dar a ele a revelação, ou seja, dizer o que ele sonhou e também dar a interpretação. Ele queria saber não apenas o significado. Então ele estava pedindo aos homens que dissesse a ele qual foi o sonho. E vejam só que Nabucodonosor disse assim, olha, bom, ou vocês me dão a interpretação e me contam qual foi o sonho, ou vocês serão despedaçados. Era a prática dos reis daquela região agir com tamanha severidade. Porque Nabucodonosor literalmente estava dizendo, vocês serão desmembrados, vocês serão esquartejados, se vocês não me contarem o que eu sonhei e qual é a interpretação desse sonho. Então, ele, naquele momento, estava pedindo ajuda para as pessoas erradas, incompetentes, como diz o nosso subtítulo. Porque aqueles homens estavam tratando de enganar, ou tratariam de enganar a Nabucodonosor, tratariam de dar uma falsa interpretação ao sonho, de contar um sonho completamente equivocado. E Nabucodonosor entendia que realmente entendia a princípio que aqueles homens poderiam ajudá-lo, mas estava percebendo que eles estavam tratando de agir de alguma maneira com falsidade, com engano. Então ele já foi logo direto, ou vocês me contam um sonho, para vocês. Não tem outro caminho. Eu quero saber o que eu sonhei, eu quero saber a interpretação. E houve então um debate, mas Senhor, conte-nos o sonho, que nós vamos dar a interpretação a você. E houve aquele debate entre o rei e os sábios, e então chegaram à conclusão que realmente aquilo que o rei estava pedindo era algo que ninguém jamais havia pedido. Como é que eles iriam contar o sonho que Nabucodonosor teve? Eles poderiam talvez dar uma interpretação equivocada se soubessem o sonho, mas contar o sonho que Nabucodonosor teve? Então eles reconheceram naquele momento, dizendo, não há ninguém na terra, soberano, que possa declarar o que você quer. Não há ninguém que requeira coisa semelhante aos seus sábios, aos seus magos, aos seus astrólogos. Ninguém há quem possa declarar isso diante do rei. Vejam só que agora eles perceberam a limitação deles, a incapacidade, a incompetência deles naquele assunto que o rei estava demandando. Eles reconheceram que
era algo que ia além do conhecimento que eles tinham. Eles mesmos disseram que ninguém podia declarar senão os deuses. Vejam só, nós podemos dizer aqui que talvez eles estavam reconhecendo, talvez não, com certeza eles estavam reconhecendo que havia uma inteligência superior, havia um poder superior, havia esta força superior, e somente essa força superior podia revelar o sonho. Não podemos afirmar se eles estavam de alguma maneira aqui nesta ocasião reconhecendo o verdadeiro Deus, já que a palavra aqui, deuses, no plural é Elohim, por aí se vai, né? Mas se estava se referindo aos seus deuses. Mas nós podemos afirmar que eles estavam reconhecendo a existência de uma mente superior, e que essa mente superior era somente ela que poderia dar a conhecer o sonho e também a interpretação do sonho. Portanto, esses homens reconheceram que aquilo estava além da capacidade dele, que estava muito além do que de todo o conhecimento que eles poderiam ter. Vejam só, irmãos, era a classe dos sábios, eram os homens que tinham o maior conhecimento, detinham o maior conhecimento em Babilônia, mas eles não sabiam como ajudar o rei naquela ocasião. Foi uma confissão de fracasso, foi uma confissão de que o conhecimento deles não valia nada, era pouco para revelar o sonho ao rei. Na verdade, era propósito de Deus isso também. Era o propósito de Deus que o rei esquecesse o sonho, e agora os magos, eles não tivessem as condições ou o conhecimento para poder revelar aquilo que o rei estava querendo saber naquela ocasião. Então Deus utilizaria isso para poder mostrar o seu poder, para mostrar um aspecto do seu caráter, dos seus atributos a Nabucodonosor. Logicamente que Nabucodonosor ficou enfurecido com aquilo. Como ele havia dito, olha, eu vou esquartejar vocês, despedaçar vocês. Ele aqui imediatamente ordenou a seu general Arioque e disse, olha, Arioque, mate todos eles. Talvez tenha sido uma atitude um tanto que impensada ou louca de parte de Nabucodonosor, porque era matar todos os sábios do seu reino, os homens que aconselhavam a ele. Mas ele disse, mate a todos. E entre esses todos estava também Daniel e seus companheiros, que não estavam presentes na sala, como o texto diz, buscaram Daniel e seus companheiros também para que fossem mortos. Ou seja, já eram considerados sábios, mas não estavam ali entre os sábios na sala do trono. Mas também foram levados à morte. Levados à morte não. Com eles se cumpriria a sentença de Nabucodonosor, a não ser pelo fato de que agora Daniel ele interviria para que não ocorresse esta matança generalizada de todos os sábios. Ele então prudentemente conversou com Arioque para entender o que estava acontecendo. Ele então foi apresentado diante do rei e diz que Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Veja só, diferente dos magos, Daniel, ele disse, olha rei, apenas me dê algum tempo para que eu possa te dar a interpretação e o sonho. Ou seja, Daniel ele não foi colocando nenhum tipo de objeção, nenhum tipo de condição para o rei Nabucodonosor. Senão ele disse, olha rei, me dá o tempo e eu te conto, eu te darei a interpretação. E logicamente com isso também te darei o sonho, né? Então, Nabucodonosor ele estava tão desejoso de conhecer o seu sonho e a interpretação, que logicamente ele deu tempo a Daniel, já que Daniel também, como ele não estava na sala a princípio, então ele deu esse tempo a Daniel, para que Daniel agora pudesse dar a ele, no tempo apropriado, essa interpretação e também contar o sonho. Mas vejam só que Daniel ele agiu com tato, Daniel ele agiu com discrição, ele foi prudente ao se dirigir tanto a Arioque como também ao rei. Às vezes falta a nós um tanto de prudência, um tanto de tato em determinadas ocasiões. Devemos ser prudentes em muitas ocasiões, para que assim nós possamos
ganhar a causa e ganhar a oportunidade de apresentar aquilo que é apropriado. Se Daniel tivesse agido de uma maneira mais orgulhosa, de uma maneira imprudente, com certeza Nabucodonosor não teria dado essa oportunidade a ele. Pois bem, Daniel ganhou então essa oportunidade. O que ele foi fazer? Diz que ele então foi buscar a Deus, foi pedir pelas misericórdias ao Deus do céu. Ele foi orar. E ele não foi orar sozinho, ele foi orar juntamente com os seus companheiros. Desde o momento em que Daniel e seus companheiros chegaram à Babilônia, eles sempre se propuseram a fazer a vontade de Deus. No capítulo 1 nós vemos que Daniel diz que não se contaminaria com a porção real, ou seja, que ele em nenhum momento ele trataria de deixar os princípios que ele havia aprendido de criança para aceitar ou praticar os princípios da corte de Babilônia. Ele não permitiria que a cultura de Babilônia, a cultura negativa, a cultura ruim, a cultura religiosa da idolatria, afetasse a vida dele. Ele estava disposto a manter-se firme nos princípios que ele havia aprendido, os princípios bíblicos, tanto ele como seus companheiros. E nesta ocasião nós vemos agora que Daniel, ele trata de se apresentar diante de Deus com a certeza e com a convicção de que está fazendo a vontade de Deus, de que ele está ali em Babilônia pela vontade de Deus, que Deus o queria ali naquele momento, naquela ocasião. Sabe, há algumas situações onde nós devemos entender que Deus nos quer ali para algo, para cumprir com algum objetivo, para algum propósito. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não aceitamos, mas se estamos em um determinado lugar, ainda que muitas vezes em uma situação que seja desagradável, ou uma situação como essa, como Daniel, que era escravo, que era um deportado, mas ainda assim Deus iria utilizá-lo. E nós, assim como Daniel entendeu que Deus o colocou ali, nós também devemos entender que Deus nos coloca em determinados lugares, em determinadas situações, para que nós possamos cumprir com o objetivo. E isso deve ser aceitado por nós. Daniel, ele se aproximou de Deus com vigorosa fé, com convicção, confiança implícita de que Deus realmente ouviria o seu pedido, a oração dele e de seus companheiros. Ele estava certo disso. Diz as notas, né? Nós temos aí três parágrafos de nota, onde que diz a primeira, diz assim: Daniel buscou o Senhor quando saiu o decreto para matar os sábios. No segundo parágrafo diz: estavam unidos os companheiros com ele, Daniel, para adorar a Deus. De joelhos rogaram a Deus que lhes desse o poder e sabedoria capazes de valer em sua sagrada necessidade. Buscaram a sabedoria da fonte de luz e conhecimento. Sua fé era forte na certeza de que Deus os tinha colocado onde estavam e que eles estavam fazendo a sua obra. Então, eles tinham certeza que eles estavam ali realmente para dar a interpretação ao sonho de Nabucodonosor e que esta era a vontade de Deus. E rogaram a Deus por isso e pediram a Deus que realmente isso pudesse se cumprir na vida deles. Pois bem, diante disso, logicamente que Deus ouviu as orações de Daniel e seus companheiros. Daniel, ele foi, diz o capítulo 1, né? Voltando a ele, que Daniel ele também foi tido como um dos melhores entre aqueles que estudaram ali nas escolas de Babilônia, junto com seus companheiros. Mas acrescenta ainda a Daniel que a Daniel foi dado a capacidade de profetizar, de interpretações de televisões. Então aqui nós vemos isso sendo cumprido, onde ele recebe essa capacidade de Deus. Daniel então recebe a resposta de Deus, foi revelado a Daniel o mistério, o mesmo sonho que Nabucodonosor teve, Daniel teve, e também foi dado, com a diferença que Daniel também recebeu a interpretação do sonho. O sonho nós já conhecemos, que é a estátua com aqueles materiais, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro e o ferro. Nós vemos todo o sonho ali e o sonho que teve Nabucodonosor. A interpretação também foi dada a Daniel. E sem perder tempo,
sem perder tempo, a primeira coisa que fez Daniel, qual foi? Orar a Deus novamente. Agradecer a Deus pela bênção recebida. Ele foi novamente louvar ao Deus do céu. Foi a primeira coisa que Daniel fez. Tem uma pergunta que diz assim: o que faríamos se estivesse em situação semelhante? Como agiríamos? Antes e depois, qual seria a nossa atitude? Talvez podemos orar. Oramos, pois bem, oramos e Deus nos concede a bênção. Qual é a nossa atitude depois de receber a bênção? Muitas vezes nós recebemos as bênçãos de Deus e não agradecemos a Deus. A primeira coisa que fazemos é ir desfrutar da bênção e esquecemos de agradecer a Deus. Mas deve ser sempre a nossa primeira atitude. Buscar a Deus para pedir a bênção e depois buscar a Deus de novo para agradecer a Deus pela bênção concedida. Foi o que Daniel fez, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele estava também preocupado com os sábios. Porque os sábios estavam ameaçados de morte, havia sentença de morte sobre os sábios e sobre ele e seus companheiros também. Então a primeira coisa que ele fez foi se apresentar diante do rei. Para que assim a sentença de morte fosse tirada. Então Daniel se apresentou diante do rei, agora conhecendo o sonho e a interpretação. Aqueles sábios, magos, astrólogos, encantadores, os caldeus, eles não fizeram nada, mas foram salvos por causa da presença de um justo em Babilônia. Não fizeram nada. Os retos, diz o texto bíblico, que os retos, os justos, eles são o sal da terra. Por que o sal? Porque o sal, ele preserva. Se este mundo ainda ele está sendo preservado, é por causa do sal da terra que somos nós, os filhos de Deus, os justos. Então aqueles homens de Babilônia, os sábios, foram salvos por causa da presença de Daniel e de seus companheiros. Isso me faz lembrar também do episódio de Paulo, quando aquela embarcação naufragou, quando eles estavam indo para Roma. Todos os tripulantes, os viajantes foram salvos pela presença de um justo. Este mundo, os ímpios não sabem o quanto eles devem aos justos. Que por causa do justo, os ímpios ainda estão com vida. Mas ao contrário disso, o que fazem os ímpios? Tratam de perseguir os justos. Então, por causa de Daniel, aqueles magos foram salvos, aqueles sábios foram salvos. Nabucodonosor retirou a sentença de sobre eles. Os seguidores de Cristo, diz uma porção da nota, é interessante, não possuem os atributos de Satanás. Não possuem os atributos de Satanás, que tornam um prazer ofender e afligir as criaturas de Deus. Supomos então o caso que Daniel naquela ocasião ele poderia bem se aproveitar e dizer, bom, que morram todos os sábios e eu fico como sendo um grande sábio entre eles. Eu revelo o sonho, recebo tudo aquilo que o rei prometeu dar e que os outros morram. Esse seria o espírito de Satanás. De tripudiar, de afligir, de sentir prazer na morte de outra pessoa. Mas os justos, os retos, eles têm o Espírito de Cristo Jesus. O Espírito de Cristo Jesus. De interceder por outros. De buscar que outros sejam beneficiados por sua ou por nossas atitudes. Este deve ser o Espírito que deve regir a nossa vida. Sempre que tivermos a oportunidade de ajudar a outras pessoas, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo aquela pessoa que nos ofende, aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que não gosta de você, sempre que você tiver a oportunidade de ajudar essa pessoa, ajude-a. Porque você tem o Espírito de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. E por ter o Espírito de Cristo, é assim que devemos agir. Se agirmos contrário disso, nós estamos sendo falsos cristãos. E estamos agindo como age Satanás. Portanto, devemos sim nos preocupar por aqueles que estão ameaçados de morte. Se tivermos a oportunidade de salvá-los, devemos salvá-los. Pois bem,
Daniel, então, diante do rei, esclareceu o sonho, deu a interpretação do sonho, de tudo aquilo que era segredo. Só o rei havia tido o sonho, mas foi revelado a Daniel. Daniel contou tudo. Mas vejam só, que antes de contar, Daniel, ele buscou apresentar que Deus era o responsável de ter dado a ele o conhecimento sobre o sonho e a interpretação. O texto é claro: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar. Daniel disse: olha, os seus sábios realmente não podiam contar nada para você, porque o conhecimento deles era limitado, eles não tinham capacidade de conhecer esse segredo. E Daniel segue dizendo: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Então Daniel exaltou a Deus. Ele poderia naquele momento ter chamado a atenção do rei para si mesmo. Olha, rei, fui eu que tive o conhecimento do seu sonho, o sonho é este, a interpretação é esta. Talvez seria aquela ocasião para que ele pudesse se exaltar, para que ele pudesse agora vamos dizer assim, né, se apresentar diante do rei como um grande sábio. Mas Daniel não quis de maneira alguma chamar a atenção para si, senão chamou a atenção para o Deus do céu e disse: foi Deus quem me revelou este mistério. E é Ele que merece toda a adoração. Ou seja, mostrou então ao rei a futilidade de confiar nos homens, de confiar nos seus sábios, de buscar conselhos naquelas pessoas. Mostrou que Nabucodonosor deveria buscar conselhos no Deus dos céus. E era justamente isso que Daniel esperava, que o rei olhasse para o Deus dos hebreus, para o Deus vivo, para o verdadeiro Deus. E neste intuito foi então que ele passou a contar o sonho e a interpretação do sonho. Ao final disto, o que veio acontecer? É interessante, né? Que o texto diz que Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a Daniel. Com certeza, Daniel não teria permitido que o rei o adorasse. Assim como aconteceu com outras pessoas, outros personagens bíblicos. A Bíblia, o relato não diz se Daniel tratou de impedi-lo, mas o fato é que realmente o rei ele se humilhou diante de Daniel. Que o rei ele rendeu comemoração a Daniel. E a maneira de fazer isso era prostrando-se em terra, colocando a sua face em terra. Uma explicação para isso nós podemos encontrar em dois relatos interessantes. Um é de Jerônimo. Jerônimo afirma que Nabucodonosor não estava adorando a Daniel, senão estava adorando a Deus através de Daniel. Logicamente que isso vai contra o mandamento, o segundo mandamento. Há um outro episódio, que é de Alexandre. Diz que Alexandre, em determinada ocasião, também rendeu adoração ou se inclinou diante do sumo sacerdote dos hebreus. E o seu general, que se chamava Parmênio, ele não entendeu aquele ato e perguntou a Alexandre: o que foi aquilo? Como você, um grande imperador, se inclina diante daquele homem? E diz que Alexandre respondeu da seguinte maneira: eu não me inclinei diante do sumo sacerdote. Eu me inclinei ao Deus daquele sumo sacerdote que deu a ele o sacerdócio que ele tinha. Ou seja, Alexandre tratou de inclinar-se a Deus através do sacerdote. Logicamente que nós entendemos que isso vai contra o mandamento, mas entendamos algo, que Nabucodonosor também ele estava aqui recém conhecendo o Deus de Daniel. Ele não tinha um conhecimento amplo do verdadeiro Deus. Então, desta maneira ele agiu, já que ele estava reconhecendo o Deus de Daniel naquele momento. Através de Daniel, ele estava reconhecendo o verdadeiro Deus. E é interessante que ele diz assim que o Deus de Daniel era maior que Marduk. Quem era Marduk?
Marduk era o maior deus dos deuses babilônicos. Nabucodonosor se considerava filho de Marduk. Então Nabucodonosor diz assim: olha, Daniel, o seu Deus é maior que Marduk, porque ele diz assim: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Ou seja, estava além de Marduk. E ainda diz mais: e é Senhor dos reis. Então Nabucodonosor, ele reconhece a imensa superioridade do Deus de Israel, do Deus de Daniel. Ele diz que está acima de tudo. E Nabucodonosor ficou impactado com o Deus de Daniel. Logicamente que nós vemos aqui já um dos propósitos de Deus sendo alcançado, que era que aquela nação pudesse conhecer sobre o verdadeiro Deus. E onde estivermos, em qualquer lugar que estivermos, nós sempre devemos dar a conhecer o Deus que nós adoramos. Não importa onde nós estivermos, seja nação, seja cidade, seja trabalho, seja escola, seja o contexto social que nós estivermos, o objetivo é dar a conhecer o nosso Deus, é impactar as pessoas com a superioridade do nosso Deus. E justamente isso aconteceu ali com o rei Nabucodonosor, ao ponto dele, pela primeira vez, porque vai se repetir, pela primeira vez, então ele reconhece que o Deus de Daniel era imensamente superior. Agora, ele tinha uma prova irrefutável desta superioridade. Os magos que estavam ali, os sábios que representavam Marduk, não fizeram nada, ó. Nada. Não conseguiram nem dar a interpretação, nem contar o sonho. Mas Daniel, que representava o verdadeiro Deus, com o auxílio de Deus, deu o sonho e a interpretação. Era o Deus de Daniel infinitamente mais sábio que os próprios sábios, e infinitamente mais sábio que o próprio Marduk. Então nós vemos aqui, irmãos, neste relato de Daniel 2, uma grande experiência de Daniel. Oxalá que nós possamos assimilar esses ensinamentos. Que possamos, assim como Daniel, recorrer ao verdadeiro Deus e dar a conhecer o verdadeiro Deus, a imensidade e superioridade do verdadeiro Deus a outras pessoas. E que possamos agir também como Daniel em buscar a Deus e agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas a nós. Que Deus possa te guardar, que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo siga iluminando a tua vida, meu desejo em Cristo Jesus. Amém.